Olá, meus amigos, hoje temos pesquisa eleitoral para analisar, e é pesquisa do Datafolha, tá? O instituto mais badalado da galáxia, o instituto mais famoso e também o que mais erra sempre puxando para o lado do PT. Aí você vai me dizer, mas Ricardo, por que analisar a pesquisa do Datafolha, sendo que eles erram tanto? É importante olhar para o Datafolha pelo seguinte motivo: o Datafolha é o instituto que traz a visão mais otimista da esquerda. Eles trazem o cenário eleitoral como o PT gostaria que estivesse. Ou seja, eles são sempre muito otimistas. Então, olhando para o Datafolha, a gente vê que mesmo no cenário mais otimista do PT, a coisa ainda está feia para eles. Vamos ver. Vamos lá então. Na visão mais otimista para os petistas, o Lula caiu de 51 para 46 pontos, ou seja, ele perdeu 5 pontos em apenas um mês. Já o 01 Flávio Bolsonaro subiu de 36 para 43 pontos, também no período de um mês. A diferença entre os dois, que era uma vantagem para o Lula de 15 pontos, agora é apenas de 3 pontos, e isso já é empate técnico. Lembrando que esses são números Datafolha, e isso mostra o cenário mais otimista, como os petistas queriam que estivesse. Logo, mesmo nesse cenário otimista para eles, a coisa tá feia. O Datafolha também testou o nome do Fernando Haddad no lugar do Lula. E podem ter certeza, este teste não foi à toa. Estão testando o Fernando Haddad porque o Lula está louco de vontade de abandonar essa disputa e encerrar sua nefasta e maligna carreira política. Mas ele não pode fazer isso sem deixar um sucessor. E no cenário em que mostra a disputa entre Fernando Haddad e Flávio Bolsonaro, o petista tem 41 pontos. E o Flávio Bolsonaro tem os mesmos 43 que ele tinha no cenário com o Lula. Ou seja, aqui ele está à frente do Fernando Haddad. Essa pesquisa mostra que o Fernando Haddad pode sim ser o candidato no lugar do Lula. Afinal, a diferença entre os dois não é tão grande assim como se imaginava. Agora vamos ver o que a Rede Globo, tem a dizer sobre essa pesquisa através da Globo News, o seu canal de notícia na TV a cabo. Porque o Datafolha acabou de lançar mais uma pesquisa para a corrida presidencial deste ano, e essa última pesquisa mostra um empate técnico num eventual segundo turno entre Lula e o candidato da oposição, Flávio Bolsonaro. Vamos direto para o Otávio Guedes, que está acompanhando também os dados que estão fresquinhos, acabaram de sair, Otávio. Vamos juntos aqui. Segundo o Datafolha, num eventual segundo turno entre Lula, o candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro, candidato do PL, o senador, Flávio marcaria 43% das intenções de voto e Lula 46%. Então, daí o empate técnico entre os dois. Bom, então vamos lá. Então, primeiro que a candidatura do Flávio Bolsonaro foi subestimada. Eu mesmo entendi que era um balão de ensaio, que aquilo ali, ele no sábado também disse que poderia negociar diante de uma reação negativa dos mercados, da política, do Centrão, mas ao que tudo indica... Opa, mas como gosta de mentir esse pessoal da Globo, viu? Otávio Guedes, em nenhum momento o Flávio disse que poderia desistir. Ele disse que tinha um preço para ele desistir e que esse preço seria o pai dele ser candidato no lugar dele. Ele disse apenas isso. Realmente houve boa parte da imprensa e até do mercado que duvidaram que o Flávio Bolsonaro poderia ter força para enfrentar o Lula, tá? Isso acontece porque vocês são incapazes de olhar para fora da bolha de vocês e perceber o movimento da direita conservadora no Brasil, tá? Vocês acreditam nessa ilusão de que a maioria das pessoas são de centro. Não são. E tudo indica, ele ocupou um vácuo. O fato é esse, ele ocupou um vácuo de uma candidatura antipetista, de uma candidatura de direita. O PSD, que estava tomando ali o protagonismo com articulações, a filiação do Caiado, a possibilidade do Ratinho, o Eduardo Leite e o próprio Zema correndo por fora do PSD, mas o Bolsonaro ali ficou acenando. Na verdade, a jogada do... Das duas umas, ou esses jornalistas da Globo vivem em Nárnia, ou eles ficam querendo inventar teorias para justificar a própria incompetência, tá? O PSD nunca teve protagonismo no cenário nacional para a presidência da República. Eles tiveram sim muito protagonismo nas eleições municipais, pegaram um monte de prefeitura pelo Brasil. Mas na disputa presidencial, qual nome do PSD teve protagonista? Ratinho Júnior é um bom candidato, mas nunca teve protagonismo, tá? Ronaldo Caiado foi pro PSD agora, mesmo quando estava no União Brasil, não tinha protagonismo. Então vocês ficam inventando teorias para querer justificar a incompetência.
os eleitores sempre foram bolsonaristas. Eles estavam procurando um candidato bolsonarista. Na cabeça de vocês, só na cabeça de vocês, que os eleitores estavam procurando um candidato de centro. Não estavam. A queda do Bolsonaro, ela foi muito inteligente. Porque, veja só, o Tarcísio ficou esquentando o lugar, né? Então, o PSD não avançava, o Kassab não avançava, porque o Tarcísio podia assumir essa candidatura. E aí, quando o PSD resolve avançar, o Bolsonaro tira o Tarcísio do lugar e bota do tabuleiro e bota o Flávio Bolsonaro. Então, foi uma jogada muito inteligente do Bolsonaro. E a candidatura pegou tração. Bom, Otávio Guedes, vamos ser sinceros, né? Realmente, Bolsonaro foi muito inteligente. Tá? Ele foi inteligente por quê? Porque ele olhou para o cenário como um todo, diferente de vocês aí da Globo, né? Vocês da Globo, vocês não olham o cenário como está. Vocês olham o cenário como vocês gostariam que estivesse. Na cabeça de vocês, o Bolsonaro iria lançar o Tarcísio, mas isso nunca foi discutido pelo Bolsonaro e nem pelo próprio Tarcísio. O próprio Tarcísio, desde o início, disse que não era candidato, que ele iria apoiar o nome indicado pelo Jair Bolsonaro. Em nenhum momento ele se colocou como candidato. Vocês queriam ele como candidato e criaram essa ilusão de que ele seria o candidato. Tá? Algo que nunca esteve nos planos nem do Bolsonaro e nem dele. Simples assim.